cátaros e o culto à Virgem Negra. No livro de 1230, intitulado O Livro dos Dois Príncipes, Giovanni de Luigi descreve os cátaros como os fiéis que pregavam o vegetarianismo, a continência sexual e a reverência a Jesus. Eles não reconheciam a necessidade de sacerdote para interpretar as Escrituras e não referenciavam a cruz por considerá-la um instrumento de tortura para Jesus. Eles habitavam a região culturalmente distinta de Languedoc, que cerca a área ocupada por Rennes-la-Chantelle e as cidades e vilas vizinhas. Esta é a mesma região que cultuavam com mais intensidade a Virgem Maria e Maria Madalena. As crenças tinham como oposição a Igreja Católica. A doutrina cátara chocava radicalmente com a pregada pela Igreja Romana, entre outras coisas. Negava a existência de um único Deus ao afirmar a dualidade das coisas, entre aspas, existência de um Deus mau, fecha aspas. Afirmava que Jesus não era o Filho de Deus encarnado, mas deveria ter tido como um símbolo que mostrava o caminho da perfeição. Apresentava o conceito do mundo e da criação diferentes ao afirmarem que este mundo foi criado por uma força má e por isso o homem, que é a criação dessa força, vivia em pecado e deveria abdicar das coisas deste mundo para retornar à morada de Deus. Para os católicos, o mundo e o homem seriam bons e as coisas criadas por Deus, e o pecado viria da corrupção do homem no pecado original. Ele propunava a salvação através do conhecimento direto de Deus, gnosis, em vez da fé em Deus através dos emissários. Os cátaros conferiam maior importância a Maria Madalena para a difusão inicial do cristianismo que a Igreja Católica o fazia, e também viam Maria Madalena como talvez tendo a maior importância até mesmo que São Pedro, o fundador da Igreja Católica. A tolerância inicial das crenças não ortodoxas dos cátaros chegou ao fim em 1208. Neste ano, o Papa Inocêncio III escreveu uma bula de anátema, ou seja, uma excomunhão contra os cátaros, ordenando uma cruzada para eliminar tal heresia. Esta cruzada ficou conhecida como Cruzada Albigense, que durou de 1209 e 1244, que teve participação dos Cavaleiros Templários. Uma curiosidade que eu falo aqui, essa região foi palco de uma batalha de Carlos Magno, que em 778 depois de Cristo atacou o castelo Mirabel e derrotou os muçulmanos, e restabelecendo assim o cristianismo da região. Uma outra curiosidade também, que é um fato histórico, ocorreu em 1858, quando uma jovem de 14 anos, Bernadette Soubirous, teve várias visões da Virgem Negra em uma gruta perto das margens do rio Gave. Hoje esta região é um local de peregrinação. Hoje a Santa Bernadette Soubirous é cultuada no mundo inteiro. Uma outra curiosidade também é que a mãe de São Luís, chamada Rainha Branca de Castela, protestou contra os excessos da Inquisição contra o povo cátaros. Famosa por sua clemência, ela indignou-se com o sofrimento desse povo. Agora imagina o quanto eles não sofreram. Você vê na imagem que eles foram humilhados, as mulheres nuas e os homens apenas com as roupas íntimas, depois da batalha. Uma outra curiosidade interessante é que os dominicanos, membros da ordem dos freis pregadores, os inquisitores chefes do Papa, eram um tipo especial de monge. Foram instruídos pelo espanhol Domingos de Guzmão, fundador da ordem, que se espelhou em atitude. Adivinha por quem? Os cátaros. Isso mesmo. O fundador se espelhou neles e, por ironia do destino, foram os dominicanos delegados pelo Papa a torturá-los. Guzmão espelhou nos cátaros por considerá-los perfeitos com seu modo de cultuar.
como o ascetismo, que quer dizer doutrina do pensamento que considera ascet, é uma disciplina de autocontrole estrito de corpo e de espírito, um caminho prescindível em direção a Deus, a verdade e a virtude. Domingos de Gusmão também espelhou nos cátaros com a pobreza e a piedade. Ele percebeu que a forma de vida humilde e de alto sacrifício era a chave para a devoção obtida entre os cátaros. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa cruzada albigenses, que durou uns 40 anos mais ou menos. Tem um fato histórico que envergonha muito os cavaleiros templários quando eles entraram numa igreja cheia de fiéis, seja ele cátaros e católicos, onde acontecia um festival. Eles infelizmente sujaram de sangue inocente ao massacrar todos os homens, mulheres e crianças. Isso mesmo, mulheres e crianças que estavam dentro da igreja. Mais tarde, essa igreja ela passou a se chamar Santa Maria de Madalena.